Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao canal. Continuando o nosso assunto acerca de força, trabalho e potência, né, que nós vimos na videoaula anterior, trabalhando hoje um pouquinho as máquinas simples, como o plano inclinado, as alavancas, as polias e roldanas. Então a gente vai caracterizar de modo bem simples essas máquinas, né? Em que situações do nosso dia a dia elas estão presentes e qual a importância delas para nós. Bem, as máquinas, no geral, né, elas modificam e transmitem a ação de uma força para a realização, claro, de algum tipo de movimento. Com relação às máquinas simples, nós podemos dizer que essas máquinas simples são aparatos tecnológicos cujo objetivo é garantir vantagem mecânica na realização de uma tarefa. Assim, polias, né, cordas, rodas, plano inclinados, né, alavancas, são considerados máquinas simples, tá? Ou podem, né, de certa forma, estar associadas a outros objetos para constituir máquinas mais complexas, como veremos depois. Então, vamos entender um pouquinho o funcionamento dessas máquinas simples. O primeiro modelo de máquina simples que nós temos e que vem sendo utilizado desde a antiguidade é o plano inclinado. Denomina-se plano inclinado toda a superfície inclinada e reta, que diminui o esforço em troca do aumento do deslocamento. As rampas, né, que facilitam o acesso de pessoas deficientes, como visualizadas aí nas duas imagens, né? Nessa imagem aqui de cima e nessa outra aqui embaixo de uma escola, são exemplos de plano inclinado. O plano inclinado, ele aumenta o deslocamento, não é isso? Ele precisa ser amplo, baixinho, aumentar o deslocamento para diminuir a força empregada, né? Não posso construir, por exemplo, eu pegar aqui uma rampa reta, né, e direto construir uma rampa apenas, porque aí o efeito desejado vai ser o contrário, né? O esforço que tem que se fazer é muito maior. Desde a antiguidade, como já havia falado, o plano inclinado é utilizado. As antigas civilizações, como os egípcios, por exemplo, utilizavam o plano inclinado na construção das pirâmides. Os arqueólogos já conseguiram provar que isso de fato aconteceu. Então, eles construíam grandes rampas, né, ao redor das pirâmides, o que facilitava, né, o deslocamento dos grandes blocos de pedra. E à medida que esses blocos de pedra iam sendo depositados nos seus respectivos locais, o plano inclinado ia desaparecendo, tá bom? Então, toda superfície inclinada e reta que diminui o esforço em troca do aumento de deslocamento, nós chamamos de plano inclinado. As alavancas, já dizia o sábio grego Arquimedes, né? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu conseguirei mover o mundo. Simplesmente uma alavanca consiste em uma barra rígida que pode ser rodada em torno de um eixo ou de um ponto de apoio, quando uma força é aplicada sobre essa barra. E as alavancas elas são caracterizadas por três elementos: o ponto fixo ou eixo, também chamado de ponto de apoio, a força potente, que é a força que vai ser atuada sobre a alavanca, e a força resistente, que vai oferecer resistência à força potente que é empregada sobre ela. Diversos objetos do nosso dia a dia, desde uma simples barra metálica usada para içar ou erguer uma pedra, desde a gangorra muito usada na nossa infância, não é isso, nos parques, a tesoura que nós podemos utilizar para cortar o papel, o tecido, o cabelo, são exemplos simples de alavancas que estão presentes no nosso dia a dia. De acordo com Bom, o primeiro tipo de alavanca que veremos é a chamada alavanca interfixa. Na alavanca interfixa, o ponto fixo, que é o ponto de apoio ou eixo, como já falamos, se localiza bem no meio, ou seja, entre a força potente e a força resistente. Por exemplo, quando nós utilizamos um martelo para arrancar o prego de uma madeira, nós estamos fazendo com que esse martelo se comporte como uma alavanca interfixa, onde o ponto de apoio vai ser aqui justamente onde o martelo está apoiado na mesa, né, ou na madeira. A força resistente será exercida pelo prego e a força potente será exercida pela pessoa que vai puxar o cabo do martelo para
arrancar, para vencer a força resistente aí, arrancar o prego, né? Então, o ponto de apoio fica entre a força potente e a força resistente. Outro exemplo de alavanca interfixa é o alicate de unha, o alicate de eletricista, onde o ponto fixo ou ponto de apoio fica aqui no meio, nesse encaixe. Os braços, né, onde eu vou apertar, corresponde aonde vai ser exercida a força potente, e a força resistente vai ser oferecido pelo material que vai sofrer a ação do alicate. A tesoura também é uma alavanca interfixa, onde o ponto fixo ou ponto de apoio fica aqui no encaixe, aqui no centro, aonde eu coloco os dedos, né? Eu vou exercer a força potente e a força resistente que vai atuar aqui na lâmina da tesoura, onde vai ser oferecido pelo papel, pelo tecido, pelo cabelo, qualquer outro material que será cortado. Tá? Então, esses são alguns tipos de alavancas interfixas que usamos no nosso dia a dia. Outro tipo de alavanca é a alavanca interresistente. Na alavanca interresistente, a força resistente, não é, vai ficar no meio, aqui no centro, ó, entre o ponto de apoio, que é o ponto fixo, e a força potente. Exemplos, o carrinho de mão, não é isso? O carrinho de mão, o ponto de apoio se localiza aqui entre a roda e o chão. A força resistente vai ser exercida pelo material que será transportado no carrinho, e a força potente é exercida pela pessoa que empurra o carrinho. O quebra-nozes também é um tipo de alavanca interresistente, onde a força resistente vai ser oferecida pela noz ou pela castanha, que vai ser quebrada, fica aqui no centro. O ponto de apoio, o ponto fixo, é esse eixo aqui de encaixe. E nos braços, né, onde eu vou exercer a força potente. O abridor de latas e de garrafas também se comportam como alavancas interresistentes. No caso, quando eu estou abrindo a lata, a força resistente é oferecida pela lata. O ponto fixo é o contato aqui do abridor com a lata, né, nessa lateral. E a força potente será exercida aqui em cima pela pessoa que vai abrir a lata. Então, a força resistente fica entre a força potente e o ponto de apoio. A mesma coisa se eu for usar isso para abrir a garrafa, né? O ponto de apoio ou ponto fixo fica aqui em cima da tampa, onde vai ser apoiado o abridor. A força resistente é oferecida pela própria tampa e a força potente será exercida pela pessoa aqui no cabo do abridor, que vai empurrá-lo para cima para vencer a força resistente e assim conseguir abrir a tampa. Então, a força resistente fica entre o ponto fixo e a força potente. Então, o alicate, alicate não, né? O abridor de lata e o abridor de garrafa também são caracterizados como alavancas interfixas. E o último tipo de alavanca são as alavancas interpotentes. Nesse tipo de alavanca, a força potente está situada entre o ponto de apoio e a força resistente. Então, a força potente fica no meio, né? Entre o ponto fixo, que é o ponto de apoio, e a força resistente. Exemplos desse tipo de alavanca: a vassoura, a pinça, o grampeador. No caso, a vassoura, quando eu estou utilizando a vassoura para varrer ou para lavar o piso, eu estou fazendo com que ela se comporte como uma alavanca interpotente, aonde a força resistente vai ser exercida aqui no contato da vassoura com o chão. A força potente vai ser exercida pelo braço da pessoa que fica aproximadamente no meio do cabo da vassoura, né? É onde vai surgir a força potente, que é importante para impulsionar a vassoura, o movimento da vassoura. E o ponto fixo ou ponto de apoio vai ser exercido pelo outro braço, né? Que vai ficar aqui nessa extremidade da vassoura. O grampeador, né? O ponto fixo se encontra aqui, nessa região. A força potente, que é a força exercida pela pessoa, vai ser atuada aqui no meio, e a força resistente, que é exercida pelo papel aqui nessa outra extremidade. Então, a força potente fica entre o ponto fixo e a força resistente. A pinça, a mesma situação, né? O ponto fixo aqui na extremidade, a força potente atua aqui no centro, e a força resistente, que vai surgir do contato aqui com os cílios, né? No caso,
tá? Então a força potente fica entre a força resistente e o ponto fixo ou ponto de apoio. Então a vassoura, a pinça e o grampeador se comportam como alavancas interpotentes. E o último tipo de máquinas simples que nós vamos estudar são as polias, também chamadas de roldanas. As polias ou roldanas consistem em discos, né, cilíndricos que apresentam um sulco, né, aqui no meio, uma cavidade por onde uma corda, né, um fio, passa para permitir a realização de algum movimento. Em diversas situações, né, diversos aparelhos, como aparelhos de ginástica, o pessoal aí que puxa a água do poço faz uso de polias no seu dia a dia. Existem dois tipos de polias ou roldanas, as roldanas fixas e as roldanas móveis. As roldanas fixas, elas não diminuem a força do material a ser levantado, a ser puxado, apenas facilita a realização do trabalho. Agora, as roldanas móveis, elas diminuem o trabalho pela metade, tá? Diminui o peso do material pela metade. Quanto mais roldanas móveis eu consigo inserir numa polia, menor o trabalho que eu vou ter, o esforço que eu vou ter que realizar. Observe aqui a seguinte situação. Esse trabalhador precisa levantar um material que tem uma força-peso de 100 newtons. Se ele usar uma polia móvel apenas, essa força vai ser diminuída pela metade, 50 newtons. Se for inserida uma outra polia móvel, reduz mais ainda, 25 newtons. Então, cada polia móvel inserida aí vai diminuir o esforço pela metade, tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês acerca um pouquinho aí das máquinas simples, né? Os conceitos dessas máquinas e a aplicação delas no nosso dia a dia. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dê o seu like, não é isso? Participa aí sempre do nosso canal, compartilha o vídeo para estar nos ajudando aí, ajudando a professora Adriana a manter o seu canal cada vez mais ativo. É isso aí, gente. Bye, bye. Até a próxima.